Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida no nome do nosso Senhor Jesus. Passando aqui nesta noite de domingo, dia 2 de fevereiro de 2025. Vamos dando continuidade à nossa série de meditação no livro de Salmos. E hoje, para nossa breve meditação, Salmos 33. Convido você a dar uns minutos da sua noite, não durma antes de ouvir a palavra do nosso Deus. Não durma antes de participar dessa oração que após a palavra nós fazemos, unindo a nossa fé com a de todos que têm acompanhado esse vídeo. E eu já peço a você, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativando o sininho de todas as notificações, dá o seu like, o seu joinha e compartilhe o vídeo para que assim você possa também ser um instrumento de Deus para ajudar a divulgar a palavra, fazendo com que a palavra chegue a mais pessoas, a palavra de Deus. Você concorda que a palavra é importante chegar a mais pessoas? Você concorda com a importância da palavra? Que a palavra tem um poder de mudar uma vida, a palavra tem um poder de transformar. E eu gostaria que você compartilhasse com familiares, com amigos, com colegas, com quem você conhece, com seus contatos. E sempre que você compartilhar, convide essa pessoa também a seguir esse canal, aqueles que querem ouvir a palavra de Deus, né? Meio-dia a gente faz a oração pelos enfermos, a oração do meio-dia, e à noite a gente volta trazendo uma meditação. Estamos na série do livro de Salmos, tá bom? Então que Deus abençoe todos, que assim nos ajudar compartilhando, se inscrevendo, dando o seu like, o seu joinha e ativando o sininho das notificações. Vamos ao que diz o texto sagrado no Salmos 33. O título da palavra: Louvor ao Criador e Preservador. Louvor ao Criador e Preservador. Diz assim: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Glória a Deus. Aqui, esse salmo nos chama a atenção acerca do louvor ao Senhor. Às vezes, a gente só pensa em pedir a Deus. Às vezes, quando nos colocamos em oração, a gente lembra só de pedir. Mas o louvor ao Senhor é muito importante. Há um ditado que diz: quem canta, seus males espanta. Agora, perceba uma coisa. Quem canta, seus males espanta. O cântico, normalmente a gente entende que quem está cantando está alegre, está feliz com alguma coisa. Normalmente a gente entende que quem canta, na hora que está cantando, está feliz, está alegre e os problemas estão ficando de lado. Essa é a primeira ideia, né? Que se faz quando a gente vê alguém cantando. A gente às vezes diz: ô fulano, você está feliz?
está aí cantando, alegre, não é verdade? Agora, você imagine a gente louvar ao Senhor. Você sabia que louvar a Deus, de fato e de verdade, repreende o mal? O salmista Davi, ele louvava o Senhor, ele tangia perante o rei Saul a harpa. E ele fazia isso, a Bíblia diz, quando Saul, o rei, era atormentado por espíritos malignos. Quando Davi, com a sua harpa, ele dedilhava, a Bíblia fala que ele tangia a harpa e louvava, os demônios se afastavam. Saul sentia alívio, Saul sentia bem, Saul sentia uma paz. Se muitas vezes um cântico secular traz alegria ao coração, imagine louvar ao Senhor de todo o coração. Porque o louvor também atrai a presença de Deus. O louvor traz Deus para perto da gente e também nos coloca perto de Deus. Então aqui, o salmista, ele ensina: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos de coração fica bem louvá-lo. Aqui ele está dizendo, é bom que você louve ao Senhor. Aos retos de coração fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte, com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Não há erro em Deus. O proceder do Senhor é reto, é fiel. Ele continua dizendo, olha, ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Glória a Deus. Você entende isso também? Você entende que a terra está cheia da bondade do Senhor? Talvez alguém diga, não, pastor, eu vejo tantas coisas ruins acontecer, eu vejo tantos males acontecer. Agora, é verdade, muitas coisas ruins, muitos males acontecem. Agora imagine se a terra não estivesse cheia da bondade do Senhor. É porque os males é proveniente do coração desprovido do amor de Deus. Porque não tem nenhuma chance de uma pessoa cujo coração é carregado do amor de Deus, ela praticar males. A gente dá o que a gente tem. A gente exala o perfume que a gente usa. Quem é de Deus, exala o bom perfume de Cristo e procura exalar o seu cheiro suave. Qual é o cheiro suave do bom perfume de Cristo? Alegria, paz, união, felicidade, bondade. A verdade é que a terra está cheia do amor de Deus, a terra está cheia da bondade de Deus. Só que, infelizmente, nem todas as pessoas buscam isso. Infelizmente, muitas pessoas desesperadamente têm corrido atrás dos seus interesses. Infelizmente, por conta dos seus interesses, muitos não têm tempo para Deus. Muitos vivem uma vida muito longe da presença do Senhor. Então não tem como estes encontrar-se, reconhecer, enxergar a bondade de Deus. Mas a bondade de Deus está aí na nossa vida. Quantos livramentos, se estamos de pé, se não fosse o Senhor, a própria Bíblia diz, se não for o Senhor, a gente já teria sido devorados vivos. Meus irmãos, agradecemos a Deus todos os dias
pela sua bondade. O versículo 6 diz: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Tudo se fez pela palavra. Deus disse: haja, e passou a existir. Tudo pela palavra de Deus. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Olha o que Deus, a palavra de Deus nos ensina. Daí você entende, a terra está cheia da bondade de Deus. No entanto, nem todos, para desfrutar e usufruir da bondade de Deus, têm procurado atentar para aquilo que a palavra de Deus requer de cada um de nós. O que o texto nos ensina que Deus requer de cada um de nós? Que venhamos temer a Deus. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Essa é a ordem de Deus, é esse o ensinamento da palavra, que devamos temer a Deus, mas nem todos vivem no temor ao Senhor. E temer a Deus não é ter medo de Deus, é respeitar, é reverenciar, é tratar as coisas de Deus como coisas santas, dignas da reverência, do respeito, da obediência. Eu lembro o meu falecido pai, ele me dizia sempre: eu não quero que você tenha medo de mim, eu quero que você me respeite. Temor não é medo, ter medo é ter respeito, é ter reverência. Muitas vezes o pai não estava perto, não estava em casa, mas a gente sabia, mesmo ele ausente, que a gente não podia desobedecê-lo, que a gente não podia desacatar uma ordem dele, que a gente não podia fazer coisas erradas, porque ele já havia nos orientado para a gente não fazer aquilo. E a gente sabia que as nossas desobediências poderia trazer como consequência um castigo. Não que o pai quisesse nos castigar, mas a nossa desobediência é como se a gente quisesse ser castigado. E você sabe que tem pessoas que ela prefere o castigo do pai do que o amor do pai. Você sabia disso? Tem pessoas que ela prefere o castigo do pai do que o amor do pai. E por que eu digo isso? Porque as suas ações provam isso. Muitas pessoas provam com as suas ações que ela prefere ser castigada do que ser amada. Então o texto diz: todas as pessoas do mundo, temam-no todos os habitantes do mundo. O temor ao Senhor nos afasta do mal, nos afasta do que é errado. Ele continua dizendo no versículo 9: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Lembra do que eu disse aqui em relação ao versículo 6? Com a palavra, Deus disse haja e passou a haver, passou a existir. Tudo com a palavra de Deus. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Meus irmãos, você observa que a palavra de Deus, ela é tão verdadeira, ela é tão autêntica. A palavra de Deus, ela é tão eficaz. Olha o que esse texto nos ensina. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O texto que estamos lendo ensina: temam ao Senhor. Há pessoas
que ela diz que não há bondade na terra, há maldade, mas a Bíblia declara que a bondade do Senhor está na terra. Cabe a ela temer ao Senhor e fazer do Senhor o seu Deus, o seu Senhor. Aí aqui embaixo ele diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aí a pergunta que eu lhe faço, tem tanta gente reclamando de violência, de maldade, tem tanta gente reclamando de tantas coisas, mas a pergunta que eu lhe faço, o Senhor tem sido o Senhor dessa nação de verdade? O Senhor tem sido o Senhor dessa nação? O texto diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Esses é que são felizes. Será que essa nação, o Senhor tem sido o Senhor dela mesmo? Você já observou? Por exemplo, hoje é um dia chuvoso. Graças a Deus que a chuva é de Deus. Agora, por conta da chuva, quantas pessoas falam que não pode ir à igreja porque está chovendo? Mas, lá em Belém, hoje, teve uma final de um campeonato de futebol, onde jogou 2 times tradicionais no Brasil, Botafogo e Flamengo. E estava chovendo. A chuva foi tão forte que teve que ser paralisado o jogo de futebol. Mas a torcida estava lá, uma multidão de gente embaixo de chuva para assistir o jogo. O jogo parou por quase 1 hora, mas a torcida não saiu, a chuva forte, crianças, idosos, tanta gente embaixo de chuva por causa de um jogo de futebol. E às vezes o crente, a chuva impede ele de vir na igreja. Como é que pode, né? A chuva que molha aquelas pessoas molha a gente também, não é verdade? A chuva que molha um, molha outro, não molha? Mas por que uns diz, eu prefiro ficar embaixo de chuva e ir para o jogo? E outros diz, tá chovendo, eu não vou para a igreja. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus disse que os filhos das trevas é mais ágil do que o filho da luz. Muitas vezes o filho das trevas, o filho do mundo, ele de verdade ama as coisas do mundo, se dedica às coisas do mundo, não importa se está chovendo, não importa se ele vai tomar chuva, não importa se ele vai ficar debaixo de chuva, mas às vezes os que se diz povo de Deus, está sempre colocando uma barreira, está sempre colocando um impedimento, está sempre falando, Senhor, hoje não vai dar. Hoje, durante a semana, não dá para ir na igreja por causa do trabalho. No domingo, não dá para ir na igreja por causa da chuva. Aí, durante a semana, novamente, o trabalho é muito. Então, tem sempre alguma coisa adiando. Muitas vezes, a gente só faz para Deus quando sobra um tempo. Se não sobrar, Deus esquece de nós, porque a gente não vai ter tempo para Ele. E olha que a palavra ensina para a gente tanto sobre isso, mas muitas pessoas preferem, ainda com o ensinamento da palavra, agir dessa forma. Então a verdade, meus irmãos, é que o Senhor não tem sido o Senhor dessa nação. Não tem sido. Sabe qual que é o Senhor dessa nação? É as partidas de futebol, que com chuva e sem chuva lota os estádios, pessoas saem de longe, pessoas gastam, pessoas pagam. Você vê que na igreja, muitas vezes, o pastor é criticado porque ensina sobre dar oferta, sobre devolver dízimo. Mas nas partidas de futebol, as pessoas pagam ingresso, pagam passagem, elas gastam lá dentro, elas ficam debaixo de chuva. Sabe qual que é o Deus dessa nação, meus irmãos? Infelizmente, o carnaval. Carnaval é época de chuva também. Sabe qual que é o Deus dessa nação? Os shows mundanos. Quando um cantor famoso vem cantar, os ídolos desse mundo são adorados a tal ponto das pessoas se sacrificar, largar trabalho, perder aula, gastar dinheiro
para ir honrá-los e homenageá-los, os ídolos deste mundo. Mas Deus, nem todo mundo está disposto a sacrificar por Ele, a se molhar por Ele, a se dedicar por Ele. E Jesus deu na cruz a sua vida para me salvar e te salvar. Jesus fez por nós um sacrifício tão grande e muitas vezes a gente não está disposto a fazer um sacrifício por Ele. Medite nesta palavra. Medite nesta palavra. Eu vou encerrar aqui. Gostaria que você continuasse lendo do versículo 13 em diante. Não esqueça que a palavra é só advertência para nós, tá? Palavra não é o pastor dando bronca em ninguém, não. Palavra é para nossa advertência e é função do pastor, o homem de Deus, advertir quem ouve a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração no nome de Jesus? Nosso Deus e nosso Pai querido e amado, louvado seja o teu nome. Obrigado por esse momento, obrigado pela tua palavra, obrigado por mais esse salmo de hoje, o 33. Glórias a Deus. Que a tua palavra encontre o coração de quem ouvir uma boa terra e como semente essa palavra possa germinar e dar os frutos no coração desse meu irmão, dessa minha irmã. Que o coração de quem receber essa palavra não seja uma terra má que venha rejeitar essa semente, mas seja uma terra boa que venha colher essa semente que é a tua palavra, e que de verdade venhamos ter o Senhor como o Senhor da nossa vida e fazer do Senhor o Senhor desta nação, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.